Você tá cansada de trabalhar feito uma condenada e o dinheiro sumir antes mesmo do fim do mês? Então fica aqui nesse vídeo porque eu vou te provar que o problema não é você, e sim o que você sabe sobre a sua vida financeira. E também não vou te falar aqui sobre as regras de organização, porque isso eu já fiz no vídeo anterior. Então se você ainda não assistiu, assim que terminar esse aqui, você vai lá que eu te expliquei exatamente como você vai organizar a sua vida financeira. Mas nesse vídeo aqui, você vai entender como você pode mudar essa realidade em 30 dias. E eu não tô brincando, não. Aqui eu não tô falando só sobre dinheiro, eu tô falando sobre a sua paz, sobre a sua liberdade, sobre os seus sonhos. E principalmente eu tô falando daquela vida que você sabe que você merece, mas que nunca chega. Se você colocar tudo que você ouvir aqui em prática, a sua vida vai mudar em 30 dias. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com organização financeira. A primeira coisa que você precisa entender é que ninguém vai te salvar. E eu tô te falando que nos próximos 30 dias a sua vida vai mudar, mas você precisa entender que isso depende de você, que ninguém vai tomar uma atitude que você precisa tomar. Quando você entender que isso não depende da sua mãe, não depende do seu vizinho, não depende do seu amigo, do seu marido, isso só depende de você. Isso já é libertador, porque metade do problema já foi resolvido. Porque às vezes a gente passa a vida esperando que os outros façam algo por nós. A gente passa a vida acreditando que as pessoas nos devem algo, quando na verdade ninguém te deve nada. A gente vai criando problemas para justificar a nossa falta de ação. Vou te dar um exemplo. Ai, a minha família não acredita em mim. Você precisa que a sua família acredite em você para que você faça algo? Você quer começar, por exemplo, trabalhar na internet. Eu tenho uma aluna que ela me fala, eu não quero que a minha família veja o que eu tô fazendo, então eu não quero aparecer. Porque ela tem medo de que as pessoas desanimem ela, que coloquem ela para baixo, então ela prefere não aparecer. E é exatamente isso. Se você quer, vamos supor, começar um canal no YouTube e você acha que a sua família vai rir de você, os seus amigos, que as pessoas vão te desanimar, falar que isso não dá certo, não conte para ninguém. Mas dê o primeiro passo, faça. Você não precisa do apoio de ninguém para agir. Meu marido não me apoia. Eu já passei por isso também. O meu marido, ele me apoia muito em tudo que eu vou fazer. Mas quando eu comecei no digital, de início ele me apoiou, mas depois, porque eu tive resultado muito rápido, só que depois eu tive um período ali que os resultados diminuíram e começou a duvidar e não me apoiava mais como no início. Só que com o tempo, eu aprendendo, eu melhorando e os resultados aparecendo, ele falou: opa, esse negócio aí funciona. E hoje em dia até ele tem feito algumas coisas no digital também. Ele tá começando devagar, mas ele também já tá entrando pro mundo do digital, porque ele viu o resultado. Só que se eu fosse esperar, ele tem que me apoiar 100%, eu teria parado, eu teria desistido. Então você não depende da opinião de ninguém. Você não depende do apoio de ninguém. Você só depende da sua ação, da sua atitude. Porque na verdade não adianta você esperar que alguém vai te pegar pela mão e vai mudar completamente a sua vida, que isso não vai acontecer. Então, a partir de hoje, você assume o controle da sua vida. A segunda coisa é: pare de prometer. Comece a cumprir o que você promete. Fala menos, sabe? Quanto menos a gente fala é melhor. Porque às vezes se você comenta com alguém, não é nem por mal. Você acaba colocando expectativa nas pessoas de que você vai fazer algo. Vamos supor, você fala que você vai começar um business novo. E aí você conta para as pessoas e as pessoas criam expectativa naquilo. Só que aí você não faz, ou você começa mais devagar e as pessoas começam a te cobrar por aquilo. E isso vai te minando. Então não fale, pare de falar os seus planos. Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre isso. Faz tudo em silêncio, não conta pra ninguém. Fala menos e faz mais. Exemplo aqui bem claro. Você sai falando pro mundo que você vai emagrecer. Em 2026 você vai se tornar uma pessoa fitness, que você vai emagrecer tantos quilos. Só que aí isso acaba sendo um pouquinho mais difícil do que você esperava. Demora um pouquinho mais do que você havia planejado. E as pessoas começam a te cobrar. Então, você fala, você cria expectativa nas pessoas. E essa expectativa das pessoas podem ser prejudicial para o seu desenvolvimento. Então, entenda que as pessoas que vencem são as pessoas que fazem e não as pessoas que falam. Mesmo que você comece pequeno, comece. O importante é que você dê o primeiro passo.
Quando eu comecei na internet em 2018, lá no Instagram, tinha um tempo que eu ficava sozinha. Quem é imigrante sabe como a vida às vezes é um pouco difícil quando você não tem família por perto. Meu marido trabalhava num horário diferente do meu, eu ficava bastante tempo sozinha e eu consumia muito conteúdo no Instagram. Eu resolvi começar um conteúdo parecido com aquele que eu gostava de consumir no momento. O que eu fiz? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha principalmente dos brasileiros que moravam. Eu morava numa cidade pequena no norte dos Estados Unidos, onde todo mundo se conhecia, e eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam pensar quando elas vissem. O que eu fiz? Eu comecei uma conta nova e eu bloqueei as pessoas que eu não queria que soubessem. Fui lá, bloqueei todo mundo. Pessoas da família que eu também não queria que soubessem, fui lá e bloqueei todo mundo. E eu comecei essa conta em 2018, um ano depois eu tinha ali mais ou menos uns 3.000 seguidores. E aí foi quando eu comecei realmente, eu perdi realmente a vergonha e eu comecei a postar realmente. Postar a minha rotina, postar o meu trabalho aqui nos Estados Unidos. E nessa conta eu cheguei em 21.000 seguidores assim, ó, rápido, depois que eu realmente perdi a vergonha, porque nesse primeiro ano, eu acho que foi um ano ali de eu aprender a fazer, um ano de eu me desenvolver. E eu parei de crescer essa conta porque eu mudei de nicho e aí virou uma bagunça. Mas o que eu quero te falar aqui hoje é, quando eu pensei, vou fazer, eu não fiquei esperando, mas e se alguém vê e... Não, eu fui lá e fiz. Eu tomei a atitude, eu simplesmente fiz. A coisa que você precisa fazer para mudar completamente a sua vida financeira é escolher o que você consome. Que tipo de conteúdo você tem consumido? Você segue só conteúdo fútil? Conteúdo de fofoca que não te agrega em nada? Você segue só conteúdos de pessoas que te fazem mal? Que quando você olha, você começa a se comparar com aquela pessoa e achar que a sua vida é pior do que a dela? Porque tem aquele ditado, né, que a grama do vizinho ela é sempre mais verde. Só que entenda uma coisa, as pessoas postam nas redes sociais aquilo que elas querem postar. Elas postam aquilo que elas querem que você veja. Nem sempre o que você está vendo ali é a realidade que a pessoa vive. Então, se aquele conteúdo te faz mal, te gera um sentimento ruim, bloqueia, para de seguir, silencia e comece a consumir conteúdos que agreguem na sua vida, que te tragam algo novo, uma informação nova, algo que te aproxime mais daquela pessoa que você deseja ser. E isso vale também para as pessoas que você está rodeada. As pessoas que te rodeiam, elas te colocam para cima ou elas estão sempre te colocando para baixo? Elas estão sempre te criticando? Porque crítica muitas vezes ela é boa, ela pode ser construtiva. O problema é quando você está cercada daquelas pessoas que tudo que você vai fazer, elas tentam minar a sua vontade, o seu ânimo, sabe? Você percebe quando tem algo de inveja ali, sabe? É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de críticas boas, críticas construtivas, mas comece a observar as pessoas que te rodeiam. Essas pessoas, elas te motivam, elas te colocam pra cima, elas te fazem se tornar uma pessoa melhor ou elas estão sempre te colocando pra baixo? E comece a selecionar quem te rodeia. Eu tô te falando isso mesmo que seja um amigo, mesmo que seja um parente. A sua paz, ela vale mais do que isso. O seu futuro, ele vale mais do que isso. Pensa bem em quem você coloca dentro da sua casa, principalmente. Eu já coloquei pessoas dentro da minha casa que hoje eu falo, meu Deus, o porquê que eu fiz isso, sabe? Pessoas que entravam na minha casa para olhar o que eu tinha, a entrar numa disputa que só existia na cabeça dela. Hoje eu penso muito bem antes de trazer alguém para dentro da minha casa e você deveria fazer isso também. E agora, por último, você precisa criar um plano de ação. E essa eu te garanto que é a parte mais importante desse vídeo. Se você não fizer esse plano de ação, nada na sua vida vai mudar. Você pode fazer tudo aquilo que eu já falei antes aqui, mas se você não tiver um plano de ação, a sua vida vai continuar no mesmo lugar. Então, a partir de hoje, você vai criar um plano de ação e você vai ter uma tarefa diária que você não pode ir para a cama sem antes fazer isso. Vamos supor que o seu plano de ação, você está organizando as suas finanças, está fazendo os passos que eu ensinei lá no último vídeo, e você viu que precisa de uma renda extra, você precisa aumentar a sua renda, porque você tem duas opções, ou você muda o seu estilo de vida e diminui os seus gastos,
ou você faz uma nova renda. Eu prefiro essa segunda opção, porque muitas vezes a gente não tem muito mais o que diminuir. Você já cortou as inscrições de aplicativos que você tinha, que você não usava, você já diminuiu na sua Netflix, por exemplo, você já cortou várias coisas. E aí só sobraram ali as coisas que são essenciais. E ainda assim tá faltando. Então você precisa ter uma renda extra. O seu plano de ação vai ser aumentar a sua renda. O que você tem que fazer para aumentar a sua renda? Já definiu o que você precisa? Aumentar a sua renda. Qual que é o seu plano de ação para isso? Você vai vender algo? De repente você é muito boa, as pessoas elogiam muito o bolo que você faz. Começa a vender bolo no pote, cria uma página nas redes sociais, faz umas fotos bonitas, posta, faz um tráfego pago. Se você não tem dinheiro para investir no tráfego pago, divulga em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, mas faça o seu plano para aumentar a sua renda. Se o seu plano é aprender a criar conteúdo, o que você precisa para isso? Aí você tem que entender qual é a ação diária que você vai fazer que vai te aproximar disso. Então você sabe que você tem que aumentar a renda. Para aumentar a sua renda, você decidiu que você vai vender algo e o que você precisa fazer diariamente para te aproximar disso. Você não tem tempo, então você precisa acordar uma hora mais cedo. Se você já tem ali uma rotina de trabalho e você não sabe onde você vai encaixar essa renda extra na sua rotina, acorde uma hora mais cedo. Diminua o tempo que você fica rolando o feed nas redes sociais. Ou se você precisar aprender uma nova habilidade, de repente você fala assim, Ana Paula, mas eu não sei fazer nada que eu possa transformar numa renda extra. Então você precisa aprender. Então você vai ter que tirar um momento do seu dia para estudar uma nova habilidade que vai te ajudar a aumentar a sua renda. Entendeu o que é o plano de ação? E aí, depois que você definiu tudo isso, você vai fazer um pouco todos os dias. Porque só você querer não muda nada. Só você pensar não muda nada. O que muda é a sua ação e a sua consistência. Você fazer um pouquinho todos os dias. E aí é por isso que eu tô te dizendo que em 30 dias isso tudo pode mudar. Porque você, nesses 30 dias, você já vai ter identificado tudo que você precisa fazer, você já vai ter criado o seu plano de ação e você já vai estar executando o seu plano de ação. E isso não é milagre, tá? Isso é você colher o que você planta. Você vai plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Você vai plantar essa organização, você vai colher uma vida organizada e leve. E se você quer realmente organizar a sua vida financeira de forma fácil, o método que eu uso é através da minha planilha financeira, que eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Ela é super fácil de usar, você não precisa pagar Excel, você usa direto no Google Sheets e você pode abrir do seu celular, do seu iPad, do seu computador, de onde você estiver através do Drive. E se esse vídeo fez sentido para você, curte para me ajudar para que o YouTube entenda que ele é relevante. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, fazer parte dessa comunidade que nós estamos apenas começando e comenta aqui embaixo. Eu vou mudar em 30 dias. Até o próximo vídeo.